Irmãos queridos, muito boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos vocês. Motivo de grande alegria podermos nos reunir neste dia, na noite deste dia, do dia de hoje, para juntos podermos buscar ao Senhor em oração, podermos estudar a palavra do Senhor. São todos muito bem-vindos. Nós saudamos também aqueles que nos acompanham pela transmissão e de forma especial os nossos convidados. Temos a alegria de receber nossa irmã Claudineia, juntamente com o Tiago. Claudineia, irmã do nosso irmão Diácono Cido, Muito bom tê-los aqui, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Também o Roger, amigo, colega de trabalho do Elionai, muito bom tê-lo aqui, Roger, seja muito bem-vindo também. Todos os demais, motivo de grande alegria poder rever os irmãos. Nós vamos, antes de nós darmos início ao nosso estudo da palavra do Senhor, nós vamos orar. Orar pedindo ao Senhor que nos abençoe neste tempo de estudo da palavra. Nos chegou também um pedido de oração da nossa irmã Dona Emília. Aliás, eu estou vendo aqui no chat, alguns irmãos acompanhando o estudo pela transmissão, Dona Ruth, Dona Creuza, Dona Maria Nancy, Nivanda, Maria das Graças, minha mãe também acompanhando, Dona Emília acompanhando também a transmissão, e Dona Emília pede oração pela saúde dela. Nós estamos aí às vésperas do acampamento das mulheres, amanhã à noite tem início o acampamento das mulheres, e Dona Emília deseja muito poder participar, mas está com muitas dores. Então nós vamos orar. Quero convidar nosso irmão Diácono Cido para orar pela Dona Emília e pelo acampamento também das nossas irmãs, que Deus abençoe. Nós vai ter o acampamento das mulheres e sábado vai ter reunião dos homens aqui, plenária da UPH. Então peço ao nosso irmão Diácono Cido para estar orando pela saúde da Dona Emília e pelas atividades da igreja, o acampamento das irmãs, a programação aqui dos homens e as demais atividades, e orar pelo nosso estudo também, que Deus nos abençoe no estudo da palavra. Tá. Uhum. Tá. É verdade. Nossa irmã Nilzete, então, pede pela Flávia, sua filha que está em viagem. Que Deus seja guardando na viagem, guardando o coração da nossa querida Flavinha. Deus abençoe também a vida dela. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento em que o Senhor, desde a eternidade, o Senhor escreveu para nós. E neste momento, Pai, nos reunimos aqui para nos debruçarmos sobre a Sua bendita palavra, aprendermos de Ti, aplicarmos a Tua palavra, vivermos melhores e sermos exemplos de cristão, ó Pai, para o mundo. Senhor, neste momento também queremos Te pedir, ó Pai, pela vida da Flávia, que o Senhor a acompanhe em sua viagem, que o Senhor a guarde, que o Senhor a proteja e que ela faça tudo para a honra e glória do Seu nome, ó Pai. Assim nós pedimos também, ó Pai, pela saúde da irmã Emília, que sente dores, está se sentindo desconfortável e deseja, ó Pai, participar de um encontro, um acampamento de mulheres, a quem o Senhor também estará com essas mulheres, ó Pai. São mulheres que são vigas, que são pilares, ó Pai, da sua igreja. Senhor, pedimos também pelo culto de hoje, que o Senhor seja conosco, que através do Seu bendito Espírito, Tu abra as nossas mentes, abra os nossos corações, sê com o Seu Filho, ó Pai, que nos trará a bendita palavra neste momento, que possamos aprender, aplicar e viver, de fato, conforme a Sua bendita palavra. Sê conosco, ó Deus, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, meu irmão. Queridos irmãos, nós estamos estudando, às quintas-feiras, sobre o tema, o comportamento do cristão, conforme está ali no slide, o comportamento do cristão. Afinal de contas, como é que o cristão deve se portar? Qual deve ser o comportamento do cristão? E começamos a falar sobre a ética, qual é o modo de vida do cristão, e começamos a olhar para o texto da palavra do Senhor, que é Gálatas 5, versos 22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito. Afinal de contas, isso tem tudo a ver com o comportamento do cristão. Não adianta nós querermos exigir ou esperar de alguém que não conhece a Deus, alguém que não tem o Espírito Santo, fruto do Espírito, por um motivo muito simples, porque é fruto do Espírito. Agora, é necessário, e eu diria até que é natural, que alguém que pertença ao Senhor, alguém que tem nele, habitando o Espírito Santo do Senhor, ter nele
as características do fruto do Espírito que o apóstolo Paulo menciona. Vejam só o que diz o texto: mas o fruto do Espírito é... Ele começa dizendo amor. Nós já tratamos dessa característica do fruto do Espírito. De fato, é esperado que um crente em Cristo Jesus, alguém que pertença ao Senhor, haja com amor, manifeste amor. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus é amor. Amor, nós vimos que não é um sentimento, mas é um compromisso de agir sacrificialmente em favor do outro. Deus, que é amor, nos amou, dando o seu próprio Filho. Jesus Cristo, que é Deus, que é amor, ele disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então o amor é uma atitude de sacrifício em favor do outro. Espera-se que um crente em Cristo Jesus tenha como marca de comportamento o amor. Então alguém que diz assim: não, eu pertenço a Deus, eu amo a Deus, mas olha, eu não amo as pessoas, não quero saber de pessoas, não é verdadeiramente um filho de Deus. Nós vimos uma outra característica do fruto do Espírito, que é a alegria. A alegria deve caracterizar também a vida de um discípulo de Cristo. Não é alegria porque tudo vai bem, não é alegria porque estou conseguindo pagar as contas, todos estão bem de saúde em casa, crianças vão bem na escola. Não é nada disso. É alegria ultra circunstancial. Domingo passado nós olhamos para Atos 16 e nós vimos a passagem em que os servos do Senhor, Paulo e Silas, são presos, são severamente açoitados, são lançados no cárcere interior de uma cadeia romana lá na cidade de Filipos. E diz o texto que por volta da meia-noite, aqueles servos do Senhor, com o corpo machucado, presos injustamente, numa caverna praticamente, cárcere interior era uma espécie de caverna, diz o texto que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. É uma alegria que é produzida pelo Espírito Santo e não pelas circunstâncias. E na semana passada nós falamos sobre a característica do fruto do Espírito, que é a paz. É a paz que não tem a ver com ausência de problemas, ausência de guerras, mas é a paz interior, é a paz produzida pelo Espírito que, apesar das lutas, das dificuldades, eu tenho uma serenidade, a serenidade produzida pelo Espírito no coração daqueles que confiam no Senhor, daqueles que sabem que Deus está no controle de todas as coisas, daqueles que descansam no Senhor e confiam no Senhor de todo o coração. E hoje nós vamos olhar para a próxima característica do fruto do Espírito, que é a palavra longanimidade. Longanimidade. Vamos dizer essa palavra? Digo, longanimidade. Até para pronunciar, né? Quando diz assim, alguém é longânimo. É uma palavra comprida, né? Longanimidade. Afinal de contas, queridos, o que é longanimidade? Pelo menos a Bíblia Nova Almeida Atualizada, como a revista atualizada, traduz dessa forma: longanimidade. Alguém que esteja com a Bíblia aberta em Gálatas 5:22, tem a Bíblia com uma outra tradução, porque eu não me lembro como é que está na NVT, na Nova Versão Transformadora, não me lembro se... Estou perguntando isso porque há algumas Bíblias que a tradução vem paciência. Mas o fruto do Espírito é amor, algumas vêm caridade, alegria, paz, paciência. Então hoje nós vamos falar justamente sobre esta palavra, esta característica do fruto do Espírito, que é a paciência. Vejam, irmãos, a maioria de nós reconhece a longanimidade ou a paciência, que é o significado de longanimidade, que é uma das virtudes primordiais dos cristãos. Se eu perguntasse assim, irmãos, vocês acham que a paciência, a longanimidade, é uma característica importante para a vida do cristão? Eu tenho certeza que todos diriam sim, certamente é. Mas vejam que simplesmente não temos pressa em obtê-la. Todos concordamos que a longanimidade, a paciência é uma virtude bastante importante para a vida do cristão. Mas no dia a dia, nós não temos pressa em obter a paciência. Parece que é algo que, ainda que entendamos que seja importante, para a nossa vida talvez, no dia a dia, na prática, achemos que ela não seja assim tão necessária. Jerry Bridges, no seu livro Uma Vida Frutífera, livro do qual eu me baseei usei bastante para
preparo desse estudo, ele diz: outros apenas definem a paciência como uma demora em ter o que se quer. O que é paciência? Porque se eu perguntasse assim, como você definiria a paciência? A paciência é aquilo que eu tenho que esperar para até eu ter o que eu quero. A falecida, né, Dama de Ferro, como ficou conhecida, Margaret Thatcher, lá da Inglaterra, ela dizia uma frase interessante, né, e jocosa, né? Brincando, ela diz: eu sou extremamente paciente, desde que eu consiga o que desejo ao final. Ou seja, eu sou extremamente paciente, desde que eu consiga aquilo que eu quero. Bom, irmãos, isso de fato não é ser verdadeiramente paciente, porque nem sempre nós conseguimos aquilo que nós queremos. Afinal de contas, então, o que é paciência? A paciência, antes até de nós trazermos uma definição bíblica de paciência, ela é algo que parece-nos que cada vez menos ela seja comum nas nossas vidas, principalmente na sociedade em que vivemos. Não que nos dias de hoje seja assim muito diferente, mas nós vivemos num mundo tecnológico, num mundo em que a tecnologia ela existe e não há nada de mal em si nisso para facilitar as coisas para nós, né? Então, cada vez as coisas estão sendo mais rápidas. Eu tenho uma internet mais rápida. Antigamente, eu me lembro, nos anos 90, quando nós tínhamos internet, para você baixar uma música, um vídeo então, aquilo demorava horas e horas para baixar um vídeo. Hoje, se demora um pouquinho a internet, você já fica impaciente, né? Para você comer uma refeição era algo um pouco demorado. Hoje existem os fast foods, a comida rápida. Você chega ali no balcão e pede, logo vem aquele lanche, aquela comida que você deseja. E, como disse Jerry Bridges no seu livro, na sociedade da cultura egocêntrica e acelerada de hoje, a paciência está desaparecendo rapidamente, mesmo entre os cristãos. Já perceberam isso? Mesmo entre os cristãos não se tem mais tanta paciência. Se o sermão demora um pouco mais, né? Se o culto demora um pouco mais, se as pessoas estão demorando um pouco mais, dentro de casa acontece isso. As pessoas parece que estão perdendo, já não têm mais tanta paciência. Antigamente, as pessoas que viviam no ambiente rural, né, que se vivia da plantação, da agricultura, tinha que ter paciência, não é verdade? Porque você preparava a terra. Veja, eu não tenho experiência nisso, não cresci num ambiente rural, mas vi isso, né? Vi isso, por exemplo, na roça, né, onde viviam os familiares lá no sul de Minas, que trabalhavam com café. Então, se prepara a terra, aí você joga ali a semente e você aguarda e espera, e tem o tempo da plantação, tem o tempo de colher. E, por exemplo, o café é interessante porque, não sei se ainda é assim, me parece que ainda é, porque um ano é uma boa colheita, o outro ano já não é uma boa colheita, tem que esperar. Imagina se a pessoa não tem paciência. As crianças hoje vão fazer aquele experimento de pegar um copinho de plástico, colocar um algodãozinho, uma semente de feijão, né, e colocar um pouco de água, e elas fazem isso, depois de algumas horas elas já vão olhar para ver se já brotou. Não, não é assim. E no outro dia já vão olhar, não, não é assim. Nós vivemos na sociedade em que nós não precisamos ter paciência para comer. Mas você vai ali num mercado e você compra algo congelado, e você chega na sua casa e você põe no micro-ondas, já descongela, já come. Veja, irmãos, de fato nós vivemos uma outra época. Mas isso não significa que nós deveríamos de ter paciência. Infelizmente tem se perdido a paciência. E o que é muito sério, que para nós, crentes em Cristo Jesus, para nós que pertencemos a Deus, para nós cristãos, a paciência não é uma opção. Nós veremos nas Escrituras, e sendo ainda mais um fruto do Espírito, algo que o Espírito Santo produz em nós, Deus nos dá uma ordem. Nós devemos ser pacientes, nós devemos ter paciência. Como eu disse, a palavra longanimidade, ela pode ser traduzida também por paciência. A palavra lá do texto original é aquela ali, ó. Macrotimia.
aqui a transliterada, macrotimia. Macrotimia é uma junção de dois termos, o termo macros. Aliás, você já deve ter ouvido falar do macro e do micro, né? O macro, a ideia de algo longo, distante, demorado. Você vai falar do macro, quando você olha, né? É distante para enxergar o todo. Diferente do micro, que você olha bem de perto, né? Então, o macro dá essa ideia de longo, de distante, de demorado. E timós é a ideia de ira. Também pode ser traduzido por paixão. Mas no contexto de Gálatas 5, a macrotimia é a ideia de uma demora para se irar. Macrotimia, longo, demorado para se irar. É essa a tradução literal, né, de macrotimia, traduzido por longanimidade ou paciência. Então percebam, queridos irmãos, que a paciência ou a longanimidade é a virtude do caráter cristão, porque ela é produzida pelo Espírito Santo, em se demorar a irritação, em se demorar a ira, a fúria, em se demorar ao descontentamento. Por exemplo, uma pessoa que qualquer coisa já fica irritada, qualquer coisa já fica irada, descontente, furiosa, é uma pessoa que não tem paciência, é uma pessoa que não é longânima, é uma pessoa que não experimenta macrotimia, é uma pessoa que não está usufruindo do fruto do Espírito Santo, talvez por não pertencer ao Senhor, ou por talvez negligenciar os exercícios devocionais. Então, a paciência, a macrotimia, a longanimidade, tem a ver com ter uma disposição longa, demorada, extensa, para se irar, para reagir às provocações. Então, você é provocado, você é atacado, você recebe coisas e você não responde imediatamente. Você absorve aquilo, você suporta aquilo, você tolera, né? Alguém disse que a ideia, né, de macrotimia também é essa ideia de você tolerar, então você ser tolerante. Tá? Então, tudo isso envolve aqui a ideia de macrotimia, de longanimidade. Ou seja, você ser longânimo, ser paciente, é o contrário, é antônimo de você ser irascível, de você ser pavio curto, né? Que sempre age repentinamente sem pensar, como num surto. E fulano qualquer coisa já explode. Fulano é pavio curto, ou seja, é alguém que não é longânimo, alguém que não é paciente. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Nós estamos trabalhando só a definição da palavra do texto grego, né? Do texto original. Então percebam, queridos, que de acordo com as Escrituras, o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos lá de Colossos, Paulo vai dizer que isto é um mandamento de Deus. Percebam o que diz o texto: portanto, como eleitos de Deus, ou seja, ele está escrevendo a cristãos, aos cristãos lá da cidade de Colossos, aos colossenses. Ele diz: santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. E aí Paulo continua, diz, de bondade, de humildade, de mansidão, olha aí a palavra, macrotimia, de paciência. O cristão precisa ser revestido de paciência. Aliás, é necessário que ele seja revestido de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, pois como ele poderá suportar o outro? Porque na continuação do versículo, Paulo diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. A pergunta que eu faço, irmãos queridos, é possível, trazendo a realidade, nós não somos pessoas perfeitas, nós convivemos com pessoas imperfeitas. É possível... Desculpa, irmãos, tomar uma aguinha só para... Tenham paciência. É possível convivermos suportando uns aos outros, perdoando gente que nos fere, que nos machuca, que falha conosco, se não formos revestidos da bondade que vem do Senhor produzida em nós, da humildade, da mansidão e da paciência? A resposta é não.
Sabe por que é possível conviver como igreja do Senhor, mesmo sendo nós imperfeitos, mesmo falhando uns com os outros? Porque nós temos um Deus que é amor, que é amoroso, que é paciente, que é misericordioso e que nos comunica isso, que transmite isso para nós através do Espírito Santo, para que, semelhantes a Ele, sejamos também amorosos, misericordiosos, pacientes, mansos, para que possamos perdoar, suportar uns aos outros. O padrão é esse. Olha como ele termina o versículo. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Às vezes tem gente que diz assim, não, eu não tenho paciência com fulano de tal, mas você tem que ter. Não tenho que ter coisa nenhuma. Tem que ter. Você tem que perdoar, amar fulano de tal? Não, não tenho não. Se você é crente em Cristo Jesus, se você é um cristão verdadeiro, você tem. Por quê? Paulo responde, porque Deus nos amou, porque Deus nos perdoou. Se nós fomos amados por Deus, perdoados por Deus, se Deus tem sido paciente, se você tem sido alvo da paciência do Senhor, eu imagino que você tem sido alvo. Irmãos, vocês sabem por que nós podemos dizer que nós temos sido alvos da paciência do Senhor? Alguém sabe dizer? Por que podemos ter essa certeza? André, por que você acha que nós podemos dizer que temos sido alvos da paciência do Senhor? O primeiro motivo é porque a gente está vivo. É, exatamente isso. Porque a gente está vivo. Pensa, irmãos, o que passou pela nossa mente? Tá? Não vou dizer nas últimas horas, mas de ontem para hoje, coisas que fiz, que Jesus conta, e fica indignado. Como pode? Jesus conta que o sujeito, é uma parábola, que o sujeito foi perdoado de uma dívida impagável para ele, astronômica. Seria hoje coisas de milhões e milhões de dólares. Aí ele encontra alguém que devia, sei lá, uns 10 mil, uns 5 mil dólares, vamos colocar assim, não, menos do que isso, uns 2 mil dólares. Ele devia milhões de dólares, foi perdoado. Encontra alguém que devia lá uns 2 mil dólares. E ele sufoca dizendo, você tem que me pagar o que você me deve. Você lê isso e fica indignado, mas não é o que nós fazemos quando nós não temos paciência com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o nosso irmão, com a pessoa no trânsito. É exatamente isso que estamos fazendo. Deus nos perdoou, Deus é paciente, mas nós não temos disposição de perdoar, de ser paciente, de amar. Então, Paulo diz que devemos nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, até para que possamos suportar e perdoar uns aos outros. Tudo bem até aqui, irmãos? Diácono Marcos? Então, pastor, está estudando um pouquinho sobre as orações de Jesus, né? Então, imagina a paciência de Cristo conosco, né? Sim. De Deus, né? Enviou seu Filho, né? Morreu por nós para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Sim. Andou nesse mundo com pecadores, orou por nós, né? Orou por Pedro, porque sabia que Pedro estava com Satanás no corpo, né? O português, claro, é isso, né? E orou por nós na cruz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Morreu, ressuscitou, e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós ainda. É verdade. Olha a paciência. Né? Você, Marcos, você relatou mesmo. E às vezes as pessoas dizem assim, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. E há quem veja a diferença entre o povo do Antigo Testamento e do povo do Novo Testamento, entre Israel e a igreja. Irmãos, os irmãos que estão acompanhando as aulas aqui com o reverendo Wilson, o reverendo Wellington na escola dominical, eu dou aula para catecúmenos, mas eu assisto durante a semana. O panorama do Antigo Testamento. Os irmãos devem, eu acho que de vez em quando até ficar meio que revoltados. Como pode? Deus abençoando o seu povo. Você olha a história do povo do Antigo Testamento, é isso. Deus abençoa o povo se afasta do Senhor, o povo peca contra o Senhor. Deus, como Pai amoroso, vai lá e disciplina para que o povo volte, e aí o povo é disciplinado, se arrepende e volta para o Senhor. O Senhor faz o quê? Perdoa, abençoa, aí passa um pouco, o que o povo faz? Se desvia. Você olha assim e fala, mas Deus é muito paciente, se fosse comigo eu já teria matado esse povo.
E aí a gente olha para o Novo Testamento e vê isso que o nosso irmão Diácono Marcos acabou de dizer, Deus sendo paciente com o seu povo. A gente olha para a nossa vida hoje, para o povo de Deus hoje, para a igreja, nós não somos diferentes do Israel do Antigo Testamento, não é verdade? E Deus tem sido paciente para conosco, né? Escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 13, Paulo vai falar sobre o que é o amor. E no verso de número 4, Paulo diz que o amor é paciente. Olha aí mais uma vez a palavra macrotimia. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. O amor é paciente. É curioso porque na língua grega Paulo vai usar verbos e vai mostrar então a ideia aqui é que o amor age com paciência. Eu estava revisitando esse texto essa semana e revisitando um livro que eu gosto muito, o livro Amar como Jesus Ama, que eu estou citando aqui. Eu vou dar uma palestra para casais sábado à noite, os casais lá da igreja do Jardim Planalto. Eu vou falar justamente sobre o tema, o significado do amor bíblico. E por isso eu fui estudar primeiro aos Coríntios 13, o que é o amor, e eu fui reler esse livro do Philip Ryken, Amar como Jesus Ama. E quando o Philip Ryken vai comentar essa expressão, o amor é paciente, ele diz isso, é a capacidade de suportar, sem nos queixarmos, as frustrações que enfrentamos todas as vezes que nos relacionamos com alguém, que é tão falho e em todos os aspectos tão pecador quanto nós. Olha que interessante essa definição. Capacidade de suportar, sem reclamar, o quê? As frustrações que nós enfrentamos quando nós nos relacionamos com alguém que é tão pecador quanto a gente. Mas parece que na prática a gente acha, não, fulano é mais pecador do que eu. Não. A pessoa que você se relaciona, seja o seu cônjuge, seja os seus pais, seus filhos, seu irmão, seu colega de trabalho, é tão pecador e tão falho quanto você é. Agora, quando você tem a capacidade de suportar, sem reclamar, as frustrações ao se relacionar com alguém tão pecador quanto você, isso é ser paciente. É isso que Paulo está dizendo, o amor é paciente. Então, a ideia de ser paciente, queridos irmãos, quando, por exemplo, Paulo escreve isso aqui em 1 Coríntios 13, e Paulo também escrevendo no texto de Gálatas 5:22, que nós vimos há pouco, tem bastante a ver com o relacionamento com as outras pessoas. É uma paciência profundamente ligada à minha reação em relação às outras pessoas. Outras pessoas que são tão falhas, tão pecadoras quanto eu. Escrevendo aos Tessalonicenses, vejam que a ideia de ser paciente não é uma opção, é uma ordem. Paulo diz assim aos cristãos lá de Tessalônica: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos, e olha só, e sejam pacientes com todos. Isso aqui dava um sermão, né? Admoestar, encorajar e corrigir os que vivem de forma desordenada, consolar os desanimados, amparar os fracos. E ele fecha dizendo, ser pacientes com todos. Percebam, irmãos, que para nós, membros do corpo de Cristo, ser paciente com o irmão é uma ordem. Eu não posso dizer, não, com esse eu não tenho paciência. Não, fulano é muito difícil. Eu não quero nem chegar perto. Não, não, não. A Bíblia diz que devemos ser pacientes com todos, mesmo e principalmente com aquele que é mais difícil, aquele irmão mais difícil, né? Então, é uma ordem. Ao nos dizer, olha que interessante, isso aqui, se não me engano, eu peguei também do livro do Philip Ryken, o Amar como Jesus Ama. Ele diz assim, ao nos dizer que devemos exercitar a paciência, a Bíblia está simplesmente nos chamando a imitar o caráter de nosso Deus. Olha que interessante. Você deve ser paciente, Paulo escreve aqui, sejam pacientes com todos. Isso significa, imitem a Deus, que é paciente tanto no sentido de demorar para se irar, quanto no sentido de esperar pelo momento certo para agir. Irmãos queridos, nós temos um Deus que, de acordo com as Escrituras, e nós podemos dizer isso, que vemos isso na prática, Ele
é paciente, tanto para se irar. O salmista diz, ele agradece a Deus porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados, né? E quanto dista, né, o relâmpago do ocidente para o oriente, né? É algo, irmãos, Deus ele não nos trata conforme os nossos pecados, porque, como o André disse, senão ele já teria nos matado. Mas ele é um Deus paciente, não significa que ele não se ira. A Bíblia fala sobre a ira de Deus. A Bíblia fala sobre não provocarmos a ira do Senhor, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Deus irado. Mas Deus se demora a irar. E, num outro sentido também, a paciência de Deus, porque Deus age na hora certa. Já ouviram aquela frase, né, que como é que é, André? Deus tarda, mas não falha. Bom, esse tarda é para nós. Para Deus, Ele não está tardando, Ele tem um tempo certo. Jesus veio, conforme Paulo escreve, se não me engano, aos Gálatas, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, no tempo que Ele deveria vir. Então Deus é paciente para agir. Nós tantas vezes não somos. Já vamos agindo, vamos fazendo do nosso jeito, na hora que a gente acha que é certo, e a gente falha. Nós precisamos, por isso que Tiago diz, daqui a pouco eu vou colocar esse texto, que nós devemos ser tardios para falar e tardios para nos irarmos, né? Devemos ter prontidão para ouvir, né? André, você ia falar, meu irmão? Desculpa. Não? Alguém? Eu não pensei que eu tivesse visto alguém levantando a mão. Vamos pensar um pouquinho, irmão, sobre a paciência de Deus, a paciência diante das injustiças, a paciência diante das injustiças. Nós, sem dúvida alguma, somos propensos, sujeitos às injustiças. Nenhum de nós pode dizer assim, não, eu não estou sujeito às injustiças. E nós somos sujeitos às injustiças por sermos pecadores e julgamos de modo quase sempre precipitado os eventos e as pessoas. Deixa eu ler de novo, ficou ruim a construção. Somos propensos às injustiças, ok. Não é porque somos pecadores, nós somos sujeitos às injustiças porque nós vivemos num mundo quebrado, com pessoas que são pecadoras, e nós também somos pecadores. Mas às vezes sofremos injustiças por causa do erro dos outros. Aí, por sermos pecadores e julgamos de modo quase sempre precipitado os eventos e as pessoas. Nós já vamos julgando, fulano fez isso porque a pessoa não gosta de mim, ou estou sendo injustiçado aqui. Nós vivemos na cultura chamada do mimimi, não é verdade? As pessoas se vitimizando a todo tempo. Então, irmãos, logo vamos nos achando que estamos sendo injustiçados. Coitadinho de mim, olha o que fizeram contra mim. E tem gente que ainda alimenta isso, é verdade. Olha só, você é assim porque seus pais fizeram isso no passado. Você é assim por causa da sociedade. Você é assim por causa da empresa que você trabalha. Coitadinho de você, você é assim por causa do governo. Então, não é incomum pessoas se vitimizarem e ainda terem essa vitimização alimentada pelos outros. Irmãos queridos, isso é fruto de um egoísmo, porque nos amamos muito e por vezes nos achamos o centro do mundo, isso é errado. Cristo é o centro, não nós, e vamos nos vitimizando, e já vamos nos precipitando em julgar os outros. Fulano fez isso porque ele está errado, porque ele fez para me prejudicar, e às vezes não é nada disso. Primeiro devemos nos avaliar, para depois avaliarmos as outras pessoas. Eu não sei se foi na semana retrasada que nós olhamos para Mateus 7, quando Jesus diz assim, hipócrita, por que você fica olhando o cisco que está no olho? Pais que não têm o mínimo de paciência com os filhos. E veja, eu sei que é difícil. Eu tenho 3 filhos, uma adolescente, uma de 10 e um de 8, né, que ele está subindo agora pelos batentes da porta. E, irmãos, eu sei que é difícil às vezes a gente ter paciência, mas a gente precisa ter. Né? Não quer dizer que você, então ser paciente é passar a mão na cabeça e deixar fazer o que quer. Não, não é isso. Não é isso. Estou dizendo, irmãos, às vezes a gente é muito pronto já para poder apontar os erros
e a gente não age com amor, com paciência. Quando nos inflamamos, demonstramos nosso temperamento do velho homem, que Paulo fala, né, que nós, como nós vivíamos antes, e que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. E quando nós nos iramos facilmente, nos inflamamos, nós estamos dando lugar à carne, nós estamos, então, demonstrando esse temperamento, a falta de paciência. Tiago, o versículo que eu estava citando ainda há pouco, né? Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Tiago está escrevendo para crentes também, para cristãos também. Cada um esteja pronto para ouvir. O que nós não precisamos ter paciência é para ouvir. Você precisa ter prontidão para ouvir. Ah, não vou ouvir a pessoa, não. Não, você tem que ter prontidão para ouvir. Se não me engano, a palavra que Paulo usa aqui é táxis, né? de você ter aquela rapidez. Seja rápido para ouvir alguém, para ser disponível para alguém, mas seja paciente, tardio para falar e tardio para ficar irado. A ideia de macrotimia, novamente. Tardio, demorado para se irar. E aí Tiago conclui. Por quê? Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Porque diferente da ira de Deus, que é sempre santa, justa, no tempo certo, a nossa ira, na maioria das vezes, ela é precipitada, pecaminosa, injusta, porque não é por causa da glória de Deus, é porque envolve, por exemplo, tirarem o nosso comodismo, e envolve o nosso ego. Né? Outro aspecto da injustiça que nos incomoda é quando não conseguimos aquietar nosso coração ao vermos que o injusto não recebeu a justiça merecida. Fulano fez algo de errado, e Deus ainda nem mandou um raio na cabeça dele, Deus nem o matou, Deus nem tirou o emprego dele, a saúde dele, ele não foi preso ainda. E veja, irmãos, quando a gente vai assistir os noticiários, esse sentimento que dá, você fala, fulano de tal fez tanta coisa errada, cometeu tanto crime, está aí, ó, solto, está aí aparentemente se dando bem, e aí você fica com aquela, vejam, a capacidade de de ficarmos, como é que eu poderia dizer, me fugiu a palavra, indignados. Então, a capacidade de se indignar é algo vinda de Deus. Você vê uma injustiça, não é errado você se indignar, você se irar de forma santa. O problema é a indignação que gera a revolta contra Deus, como se Deus não fosse o justo juiz. Lá no Salmo 37, Davi começa o Salmo dizendo o seguinte: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. E Davi responde o porquê. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Parece que Davi conhecia os nossos dias, né? Conhecia os políticos dos nossos dias, as injustiças, a maldade do ser humano dos nossos dias. Davi conhecia a maldade do ser humano nos dias dele. E Davi conhecia, inclusive, o próprio coração. Davi diz assim: parem de ficar irritados por causa de gente que está fazendo mal. Isso vai fazer mal para quem? A nossa irritação, a nossa ira diante das injustiças vai fazer mal para quem? Para nós mesmos. Davi diz, olha, confie no fato de que existe um justo juiz. Davi diz, pois em breve, e esse breve não é o nosso breve, mas é no tempo de Deus. Ou seja, Davi está dizendo, isso vai acontecer. Eles vão secar como a relva, eles vão murchar como a erva verde, eles vão ter que comparecer diante do tribunal do justo juiz. Eles vão receber sobre si, se não houver arrependimento, conversão, eles vão receber sobre si a ira de Deus, no tempo de Deus, no dia do Senhor. Então não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Então isso, meus irmãos, é o que nos leva a descansar no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no conhecido capítulo 12 de Romanos, ele diz assim, vejam, irmãos, que palavras de Paulo que nos ajudam contra a nossa revolta, a nossa indignação e o nosso desejo de vingança. Paulo diz assim, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, Paulo está aqui citando o Antigo Testamento, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor.
Deus disse isso. A vingança pertence a mim. Eu sou o justo juiz. Não se coloquem no meu lugar. É isso que Deus está dizendo. Eu que tenho condições de julgar. Irmãos, nós tentarmos fazer o papel de Deus não dá certo. Primeiro porque nós não somos santos como Deus é santo. E nós não somos justos como Deus é justo. Façam o contrário. E Paulo continua, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, ao ficar indignado, ao invés de você dar lugar à revolta, que vai fazer mal para você, vai te deixar doente, ao invés de você dar lugar a um sentimento de vingança, de ódio, de mágoa, de querer pagar o mal com o mal, diga assim: Senhor, o Senhor que vai tratar disso. Se for algo contra você, passe essa dívida para Deus, transfere para Deus. Senhor, olha, o Senhor que vai cobrar essa dívida, eu vou perdoar. E quando você perdoa, não significa que você está isentando aquela pessoa que te prejudicou, que te ofendeu, que te fez o mal, de sofrer consequências. Não é isso não. Quando você perdoa, você está deixando de cobrar a dívida, porque isso faz mal para você, ficar ali querendo. Mas Deus vai cobrar, no tempo dele, com a santidade e a justiça dele. Recentemente nós... A mim, irmão, Sim. muitas vezes recebemos injustiça de nossos próprios irmãos da fé. E eu acho que muitas vezes temos mais paciência com de fora que com nossos próprios irmãos. Sim. Então, ele fala que se num dia aquele irmão vier, ele perguntou 7 vezes, não, um falou até 7, é 70 vezes 7. 70 vezes 7. 490 vezes por dia. Então, como o senhor falou, é uma ordenança e não temos excusa. Podemos ser vituperados, injustiçados. E vou agregar aqui, no livro de Efésios, o mesmo apóstolo Pablo, ele fala, capítulo 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos, pero não pequeis. Sim. Não se ponga o sol sobre vosso vosso nós, nem deis lugar ao diabo. Isso. Então, isso é para nós mesmos, como o senhor falava, deixar tudo as mãos de Deus e só fazer o que Deus faz com nós, como o senhor está ensinando. Perdoar 70, 490 vezes por dia, se precisamos. Até, Mário, quando Jesus responde para Pedro, não até 7, mas 70 vezes 7, não é literalmente, eu tenho que então, naquele dia, 490. O que Jesus está dizendo é, quantas vezes for necessário, né? Quantas vezes, isso mesmo. Então, quantas vezes for necessário. E em Efésios, Paulo trabalha isso, como você disse, né? Quando Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis, é aquela ideia da ira. Se a ira for justa, a indignação justa, você pode se indignar de forma justa, né? Mas a nossa tendência, primeiro que a nossa ira não é justa, e às vezes é justa, e a forma como a gente lida com essa ira, a gente peca, porque você quer a justiça ali. Então, uma coisa é você se indignar por causa de um mal de fato ocorrido. Outra coisa é você querer se vingar. Então, Paulo está dizendo, olha, você pode até se irar de forma justa, mas o que você não pode é pecar com isso. Há momentos em que Jesus se irou mesmo. Os pais querendo levar as criancinhas até ele, e os discípulos dizendo, não incomodem o mestre. E Jesus chama a atenção dos discípulos, deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, é uma ira justa. Quando Jesus chegou no templo e tinha lá os cambistas lá, né, fazendo do templo lugar de comércio para ganhar dinheiro e se aproveitando do povo que ia ofertar ali, Jesus fez uma espécie de chicote e expulsou eles dali, né? Então, uma ira justa, né, porque envolvia um local de oração, envolvia a Deus, né, o nome de Deus. Então, a ira pode ser justa. O problema é que a maioria das vezes a nossa ira não é justa, e a gente, mesmo quando é justa, a gente não lida da forma correta, a gente quer resolver do nosso jeito e acaba pecando. É isso mesmo, Mário. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí pela participação. O nosso Deus, por sua imensa graça, nos amou em Cristo Jesus. Então, nós somos rápidos em julgar,
e nem lembramos de que em outro tempo nós também fazíamos o que desagradava muito ao Senhor. Nos esquecemos de que Deus tem sido paciente, de que Deus nos perdoou, de que Deus nos ama. E o nosso Deus, pela sua graça, nos amou em Cristo Jesus e nos perdoou. E esse caráter, a aplicação é essa, paciente e perdoador do nosso Deus deve ser um modelo para nós cristãos. Se Deus é amoroso, perdoador, paciente, e Deus tem agido assim para conosco, para com o povo da aliança, um Deus amoroso, perdoador, gracioso, esse é o modelo para nós, diante das pessoas ao nosso redor, mesmo diante daqueles que têm pecado contra nós, que nos ofendem, que nos perseguem. Daí Jesus lá no Sermão do Monte dizer que não devemos pagar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Devemos ser longos e demorados em nossa ira contra as falhas dos nossos irmãos, sabendo que nós mesmos somos também aprendizes do paciente Mestre Jesus Cristo. E se está difícil, diga: Senhor, ajuda-me. Busque mais ao Senhor, seja cheio do Espírito, porque sendo a paciência, a longanimidade fruto do Espírito, Deus vai te capacitar. Devemos descansar no Senhor. Davi começa o Salmo 37 dizendo: não fiquem irritados, irados, indignados com os que praticam o mal. No verso 3 ele vai dizer: confia no Senhor. No verso 4 ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. Ele vai dizer: agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. No verso 7 ele vai dizer: descansa no Senhor. E ele vai dizer, em Efésios 4:2, Paulo diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, né, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E percebam que as coisas estão ligadas, porque o fruto do Espírito não é amor, é o amor que Paulo em 1 Coríntios 13 diz que é paciente, Aliás, irmãos, eu tenho absoluta certeza que se não amamos a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos, nós não seremos pacientes, Tudo bem, queridos? Algo a acrescentar, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Não? Pastor, na questão da paciência também, a gente fazer o pensamento reverso que o senhor acabou de citar dessa frase. Se eu não sou paciente com o meu irmão, se eu não amo o meu irmão, a quem eu vejo, a quem eu convivo com ele, como eu posso ser paciente com o Senhor Deus e como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Então a gente pode fazer esse caminho contrário também, né? E é muito sério quando a gente lembra o que Jesus diz, nos ensinando a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Eu digo assim: Senhor, porque o que a gente quer de Deus e das pessoas diante de quem nós falhamos? Nós queremos que elas sejam pacientes, que elas nos amem, que elas nos perdoem, que Deus seja paciente conosco, que Deus nos perdoe, que Deus nos ame. Mas então nós não devemos ter essa mesma disposição para com os outros, principalmente para com quem nos fere e nos machuca? Devemos. E se pertencemos ao Senhor, temos o Espírito Santo, isso é possível. Então não é questão de você ser bom, é questão do bom Deus produzir em nós, através do Espírito Santo, esse fruto do Espírito que envolve a paciência. Que Deus nos ajude, irmãos, que em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, possamos agir de fato com amor, com alegria, com paz, com paciência. Sejamos demorados a nos irritar, nos inflamar, nos irar diante do que fazem contra nós. Possamos pagar o mal com o bem, possamos agir com amor, com perdão, com graça para com o próximo. A começar onde? Dentro de casa. A começar dentro de casa, que é o lugar talvez mais desafiador, né? Como alguém comentou, acho que foi você, Mar, talvez com os de fora seja mais fácil, né, do que dentro de casa, dentro da igreja, né? Que Deus nos ajude. Vamos orar por isso? Quem gostaria de orar por nós, por favor? Alguém gostaria de orar por nós? André, você ora por nós, então o microfone está aí. Pedindo a graça do Senhor sobre nós e que o Espírito Santo nos ajude a viver com esse fruto. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, sabemos que o Senhor é bom e misericordioso, Pai. Muito obrigado por
pelas tuas misericórdias, Pai. A sua palavra diz que as tuas misericórdias são infinitas e é a causa de nós não sermos consumidos. E a sua palavra diz que elas são novas a cada manhã, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem dado a nós, o Senhor. Sim. Pai amado, nos ensina a ser paciente, ó Pai. A sua palavra também diz, ó Pai, que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor do Senhor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu, ó Pai. Ó Pai, nos dá sabedoria, ó Pai, para que possamos exercer essa paciência bíblica, amar nossos irmãos de verdade, Pai. A sua palavra também diz, ó Pai, que se eu digo que amo a Ti e odeio o meu irmão, eu sou mentiroso, ó Pai. E a sua palavra fala que aquele que odeia seu irmão é assassino, Senhor, porque é a sua palavra que diz isso, Pai. E nos ensina, Pai, dá-nos graça, Pai, para que possamos ter a paciência verdadeira, Pai, que isso é através do Teu Espírito Santo, Pai. Guarda-nos, Senhor, para que possamos ir bem para as nossas casas, ó Pai. Obrigado por esse privilégio de estar na Tua casa, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos queridos, agradeço aos irmãos, né, pela participação, pela paciência, né? Agradeço aos irmãos, de forma especial, os nossos convidados, nossa irmã Claudineia, Tiago, também muito bom ter vocês aqui, o Roger, a todos os irmãos que nos acompanharam pela transmissão. Eu havia citado alguns no início, depois outros irmãos escreveram aqui, né? Nossa querida Cecília Valente, que está lá, né, em Alphaville, presbítero Vlander, dona Jacira, nossa irmã Creuza, a Nivanda, eu já acho que já havia citado. Agradecemos e vamos continuar orando pelo acampamento das mulheres, continuar orando pela saúde da dona Emília, continuar orando vamos orar pelas demais programações da igreja, né? Plenária da UPH e demais programações, e que Deus abençoe, levando a cada um debaixo do seu cuidado. Que Deus continue abençoando e dê um ótimo restante de semana a todos, em nome de Jesus.